A paz do Senhor Jesus, meu amado irmão, minha amada irmã, estamos iniciando mais uma formação do Catecismo da Igreja Católica. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, ao canal que nós podemos experimentar esse conhecimento do Catecismo da Igreja Católica. Lembrando, quanto mais eu conheço a Igreja, mais eu a amo. Quanto mais eu conheço a doutrina da Igreja, os ensinamentos da Igreja, quanto mais eu amo a Igreja. E quanto mais eu amo a Igreja, eu amo o Senhor. Amém? E é isso que o Senhor quer fazer em nós, através dessa formação. Homens e mulheres que sejam cada vez mais apaixonados e amem a Santa Igreja. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Então nós vamos iniciar esta formação aqui do Catecismo da Igreja Católica. Já estou com ele aqui em mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo a mais uma formação aqui, realizada pela Comunidade Missão Kairos, com a graça de Deus. Vamos orar um pouquinho antes de mergulhar na formação. Ó Mãe Santa, Mãe amada, Mãe querida, nós pedimos a Tua santa intercessão, que a Senhora interceda para que nós possamos mergulharmos no Catecismo da Igreja Católica, que esse ensinamento possa fazer-nos crescer como homens de Deus e mulheres de Deus. Amém. Meu irmão, minha irmã, nós estamos então aqui nesta formação partindo do parágrafo 702. Então esta formação nós partimos do parágrafo 702 seguintes. Amém? O que diz esse parágrafo? O Espírito e a Palavra de Deus no tempo das promessas. Eu quero ler um pedacinho desse parágrafo para nós entendermos melhor. Assim diz aqui: o Espírito de Deus prepara aí o tempo do Messias. E os dois, sem serem ainda plenamente revelados, já são prometidos, a fim de serem esperados e acolhidos quando se manifestarem. É por isso que quando a igreja lê o Antigo Testamento, procura nele o que falou o Espírito pelos profetas. Quer falar-nos a respeito de Cristo. O que o catecismo está querendo dizer? O Antigo Testamento fala de Cristo. A Bíblia toda fala de Cristo, aponta para Cristo. É por isso que a igreja lê o Antigo Testamento inspirada pelo Espírito Santo. Está aqui, inspirada pelo Espírito Santo que falou pelos profetas. Quer falar-nos a respeito de Cristo. E o Espírito Santo preparou o povo para a vinda de Cristo, para a vinda de Jesus. A antiga aliança, o primeiro testamento, prepara-nos para recebermos Jesus, para recebermos então o Novo Testamento. É o Espírito Santo que nos prepara, é o Espírito Santo que nos fala pelos profetas, é a Bíblia que aponta Cristo, fala de Cristo, e é o Espírito Santo que fala pelos profetas, nos preparando, preparando o povo para receber a vinda do Messias. Amém? Espero que tenha ficado claro isso dentro do seu coração. A importância do Espírito Santo já no Antigo Testamento. Vamos lá. Vamos agora partir, né? Aqui é um resumo, não dá para ficar mergulhando em parágrafo por parágrafo, senão a formação fica muito extensa e esse não é o sentido. O sentido é fazer um resumo, depois você lê com calma e o Catecismo da Igreja Católica, se você não tem, adquira. Vamos lá então. 705 vai dizer assim: desfigurado pelo pecado e pela morte, o homem continua sendo a imagem de Deus, a imagem do Filho, mas é privado da glória de Deus, privado da semelhança. A promessa feita a Abraão inaugura a economia da salvação, no fim da qual o próprio Filho assumirá a imagem e a restaurará da semelhança com o Pai. O pecado, a morte, desfigurou o ser humano. O ser humano chamado a ser a imagem e semelhança de Deus. Aqui o catecismo está dizendo o seguinte: o pecado e a morte
desfigurou o ser humano. Mas mesmo assim, ele continua sendo a imagem de Deus. Mas ele perde a semelhança. Ele perde a semelhança de Deus. E nós somos criados para sermos a imagem e a semelhança. Mas infelizmente, o pecado entrou no mundo, a morte entrou no mundo. E desfigurados pelo pecado e pela morte, nós perdemos a semelhança. Continuamos sendo a imagem de Deus, mas perdemos a semelhança. O ser humano perdeu essa semelhança de Deus. E aí, meu irmão, em Cristo, somos batizados no Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vem nos restaurar em nós a semelhança de Deus, a semelhança divina. O Espírito Santo de Deus vem restaurar aquilo que foi desfigurado pelo pecado e pela morte. O Espírito Santo vem nos fazer semelhantes ao Senhor, semelhantes ao Filho, semelhantes ao Pai. Amém, meu irmão? Amém, meu irmão? Olha quão profundo é o que o Catecismo da Igreja Católica está nos dizendo neste momento. Isso confirma aqui, eu quero pegar um parágrafo mais adiante, aonde diz assim, quero achar aqui, achei. Finalmente, com João Batista, o Espírito Santo inaugura, prefigurando-o, o que realizará com e em Cristo. Restituirá o homem à semelhança divina. Olha só o que está falando aqui. Finalmente, com João Batista, o Espírito Santo inaugura, prefigurando o que realizará com e em Cristo. Restituirá ao homem a semelhança divina. Aquilo que nós perdemos, quando Adão e Eva pecaram e o pecado entrou no mundo pela soberba e desobediência do ser humano, quando o pecado entrou no mundo e a morte e todas as consequências que o pecado traz, aquilo que foi perdido, o Espírito Santo restitui, ele restaura. Por isso, meu irmão, quando nós estamos longe do Senhor, nós estamos perdendo essa semelhança, a qual nós somos chamados a ser, semelhança de Deus. É por isso que aquele que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, ele é batizado no Espírito Santo. E o Espírito Santo restitui, restaura tudo que o homem perdeu. Deixa o Espírito Santo restaurar em você tudo aquilo que foi perdido. Hoje é tempo do Espírito Santo restituir em nós tudo que nós perdemos pelo pecado. O pecado nos desfigura. O pecado gera morte. O Espírito Santo nos afasta do pecado. O Espírito Santo nos dá uma vida nova e nos restaura e restitui a imagem de Deus. Pense um pouquinho. Olha o que o Espírito Santo quer fazer em você. Amém? Mais uma graça aqui. Agora falando um pouco de Maria e o Espírito Santo. Alegra-te, cheia de graça. Maria, a Mãe de Deus toda santa, sempre virgem, é a obra-prima da missão do Filho e do Espírito na plenitude do tempo. Maria é a obra-prima da missão do Filho e do Espírito na plenitude do tempo. Olha só, irmão, o Catecismo está dizendo para nós que ela é a obra-prima da missão do Filho de Jesus e do Espírito Santo na plenitude dos tempos. Pela primeira vez no plano de salvação, e porque o seu Filho a preparou, o Pai encontra a morada em que seu Filho e o seu Espírito podem habitar entre os homens. Vamos lá. O Espírito preparou Maria, ela foi preparada. E o Pai encontra em Maria a morada para o seu Filho e o seu Espírito. Maria
é a morada do seu Filho e do seu Espírito, aonde habita entre os homens. O Pai encontrou em Maria a morada do seu Filho e do Espírito, do seu Espírito, do Espírito Santo. Amém? Olha quão profundo a missão de Nossa Senhora. Claro, ela foi preparada, mas isso não tira a liberdade dela de escolha. Maria foi preparada, mas ela disse o seu sim foi em liberdade. Mas guarde isso, em Maria o Pai encontra a morada em que seu Filho e o seu Espírito podem habitar entre os homens. É nesse sentido que a tradição da igreja muitas vezes leu com relação a Maria os mais belos textos da sabedoria. Maria é decantada e representada na liturgia como o trono de sabedoria, o trono da sabedoria. Nela começam a se manifestar as maravilhas de Deus, que o Espírito vai realizar em Cristo e na igreja. Olha só, nela, em Maria, começam a se manifestar as maravilhas de Deus. Eu quero ser um pouco, como eu posso dizer, querigmático agora, né? Entrar um pouco do querigma aqui, porque muitas pessoas, né, olham esta formação um pouco querigmático. Em Maria, nela começa a se manifestar as maravilhas de Deus, que o Espírito vai realizar em Cristo e na igreja. Você quer mergulhar, experimentar as maravilhas de Deus? Não tenha medo de acolher Maria como sua mãe, porque nela se começam a manifestar as maravilhas de Deus, que o Espírito vai realizar em Cristo e na igreja. Quem acolhe como mãe, quem se aproxima de Nossa Senhora, experimenta as maravilhas de Deus. Não tenha medo de se aproximar de Maria. O Espírito Santo preparou Maria com sua graça. Convinha que fosse cheia da graça, a mãe daquele em que habita corporalmente a plenitude da divindade. Maria foi preparada, Maria é cheia de graça, preparada pelo Espírito Santo. Amém, meu irmão? Ela é cheia da graça de Deus, porque assim ela foi preparada pelo Espírito Santo. Por sua graça ela foi concebida sem o pecado original. O filho não podia nascer em um território sujo, pecaminoso, por isso ela é preparada, cheia de graça, sem a mancha, sem o pecado original. Como a mais humilde das criaturas, a capaz de acolher o dom inefável do Todo-Poderoso. A mais humilde de todas as criaturas, Maria. A humildade, mais uma vez sendo querigmático agora, a humildade, ela agrada o coração de Deus. A humildade atrai o olhar de Deus. Vamos pegar um exemplo bíblico. Jesus viu algumas pessoas entregando as ofertas no templo, e entregavam muito dinheiro, muitas moedas. E a viúva vai com a sua moedinha e entrega tudo o que tem. É uma mulher humilde, que crê, confia plenamente em Deus e na providência de Deus. Ela atrai os olhos de Jesus. Jesus diz assim: todos aqueles deram as sobras, mas ela deu tudo o que tinha. Ela chamou a atenção de Deus. A humildade atrai o olhar de Deus. Um coração humilde é um coração, meu irmão, que agrada o coração de Deus. E nós fomos feitos para agradarmos o coração do Senhor, para atrair o seu olhar para nós. A soberba faz com que o Senhor afaste o seu olhar de nós. A soberba não agrada a Deus. Alguém soberbo é alguém que diz que não precisa de Deus. Você quer ter um coração humilde? Peça a Nossa Senhora
porque ela é a mais humilde de todas as criaturas. Isso está aqui no Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 722. Amém. Em Maria, para finalizar, o Espírito Santo realiza o desígnio benevolente do Pai. É pelo Espírito Santo que a Virgem concebe e dá à luz o Filho de Deus. Sua virgindade transforma-se em fecundidade, única pelo poder do Espírito e da fé. Em Maria, o Espírito realiza o desígnio benevolente do Pai. Em Maria se cumpre o desígnio, o projeto, o desejo, a vontade do Pai. Quer ser feliz? Faça a vontade de Deus na sua vida. Como entender muitas vezes a vontade do Pai para nós? Hoje nós temos um caminho, uma direção. Olhemos para Maria, pedimos o auxílio de Nossa Senhora, porque em Nossa Senhora o Espírito Santo realiza o desígnio benevolente do Pai. Em Maria foi realizado a vontade do Pai por excelência. Maria nos ensina e nos ajuda a fazermos a vontade de Deus. Amém? Que esta formação possa ter tocado o seu coração e você possa se tornar um homem ou uma mulher cada vez mais cheio de Deus e cada vez mais cheio do Espírito Santo e cada vez mais mariano. Amém, gente? Deus abençoe, estivemos unidos e vamos permanecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Até a próxima formação, se Deus quiser.